Ariadne estava na livraria organizando os livros na prateleira. Por conta do diagnóstico de vírus da imunodeficiência humana, ela estava sofrendo de depressão profunda. Mesmo assim, ela tentava trabalhar. Embora ela não estivesse muito disposta a continuar naquele lugar, diante daquela situação, dificilmente ela conseguiria um outro trabalho. Suas conversas com o patrão se tornaram estritamente profissionais. Ela vivenciava um clima de pesar e desânimo, desde o momento em que o seu diagnóstico havia sido revelado. Sem motivação nenhuma, ela só trabalhava para comprar os seus medicamentos. No exato instante em que Ariadne voltou ao balcão, para atender um cliente que queria pagar o livro escolhido, ela surpreendeu-se com a aparição repentina de Rudamon. As pessoas que estavam dentro da livraria ficaram estupefatas. O super-herói tocou o coração de Ariadne e falou: "Estás curada. Com a tua cura, que todos sejam curados." Ariadne não teve nem tempo de entender o que estava acontecendo. Do mesmo modo que Rudamon havia aparecido, ele desapareceu. Todos entreolharam-se boquiabertos e ninguém conseguiu dizer uma só palavra. Rodrigo estava em outro ponto da cidade. Ele era um rapaz de classe média alta, que sempre teve tudo o que queria. Ao contrário de Ariadne, ele nunca precisou trabalhar na vida. O seu pai era um grande empresário, e sempre procurou realizar todas as vontades do seu único filho: presentes, viagens, carros, mesadas equivalentes a 10 salários mínimos, etc. Rodrigo frequentava todas as baladas possíveis. Desde os 15 anos de idade, ele era dependente químico em maconha e cocaína. Ele estava se preparando para ir a mais uma balada. Sozinho em seu quarto, ele manuseava o pó branco que estava prestes a cheirar. Naquele exato momento, ele se assustou com o repentino aparecimento de Rudamon. O super-herói olhou para ele e falou: "Você tem certeza que irá fazer isso?" Após recobrar-se do susto, Rodrigo perguntou: "Quem é você? Como entrou aqui?" "Eu sou Rudamon. Você nunca parou para pensar que você é um dos grandes responsáveis pelos crimes que acontecem na sociedade?" Esse seu papo é careta. Eu só fumo a minha erva e cheiro o meu pó. Vai me dizer que sou culpado pelos estupros, sequestros, assassinatos, terrorismos e outros crimes que acontecem por aí? Você é um responsável indireto. Quando você compra drogas, está financiando o crime organizado. Você financia as armas e as balas que matam milhares de inocentes, todos os dias. Você deve saber que, em nossa sociedade, quem tem dinheiro, tem o poder. O seu dinheiro confere esse poder aos traficantes. Se você parar de sustentá-los, tirará o poder deles. Essa conversa está muito fiada. De que adianta eu parar de comprar? O mundo inteiro compra. Eu serei apenas um a menos. Eu posso lhe garantir que não. Rudamon colocou sua mão sobre o coração de Rodrigo. Em seguida, desapareceu. O super-herói aparecia cada vez mais nos noticiários do mundo inteiro. Seria Rudamon um super-herói milagroso? Todos os doentes do mundo foram misteriosamente curados. Até as doenças consideradas incuráveis foram erradicadas do planeta. Apesar desses milagres serem considerados maravilhosos, as indústrias farmacêuticas e os profissionais de medicina já começaram a ficar preocupados. Como irão sobreviver sem os doentes? Milhares de jovens estudantes de medicina estão trancando matrícula nas faculdades. Este acontecimento, que deveria ser considerado uma dádiva, está causando uma enorme crise econômica para muita gente. Começaram a surgir rumores de que já existia uma poderosa vacina que poderia tornar o ser humano imune a doenças. Ela só não podia ser divulgada, justamente para que esses setores econômicos não fossem quebrados. A fonte que revelou essa informação disse que somente as pessoas muito ricas teriam acesso a tal vacina, e que ela não seria interessante para a humanidade. Alguns especialistas chegaram a afirmar que uma massa imune a doenças faria a taxa de mortalidade diminuir, e a de natalidade aumentar. Isso poderia se tornar um problema ao planeta, que teria uma superlotação, fato que teoricamente aumentaria a fome, o desemprego, a miséria e a violência. Com os feitos de Rudamon, esses argumentos se tornaram pauta no mundo inteiro. Alguns representantes da Organização Mundial de Saúde disseram que não há motivos para preocupação. Eles acreditam que o setor de saúde não deve ficar muito tempo abalado, pois ninguém sabe se essas curas dos super-heróis serão permanentes.
Além do mais, os acidentados continuarão precisando desse setor, a não ser que Rudamon também comece a evitar acidentes. Se acontecer isso, o trabalho de milhares de bombeiros, guardas rodoviários, donos de ferro velho e alguns outros setores econômicos, também ficaria ameaçado. Nós não podemos nos esquecer de que as ações do super-herói também podem colocar em crise o setor funerário. Essas questões levantadas estão fazendo o mundo inteiro parar para pensar. Rudamon está levando a sociedade a fazer uma reflexão sobre o quanto a humanidade não está valendo nada. O que interessa no mundo de hoje é somente o dinheiro. Apesar dessas reflexões, a grande maioria das pessoas está apoiando o super-herói. As notícias sobre Rudamon não se limitam apenas às questões econômicas e de saúde. Todos os usuários de drogas do mundo afirmaram que estiveram com o super-herói e que perderam totalmente a vontade de consumir entorpecentes. Este acontecimento irá enfraquecer o poder dos traficantes. Resta saber o que esses criminosos farão daqui para frente, já que a sua fonte de renda acabou. Afinal, quem é Rudamon? O super-herói das multidões ou um estorvo para alguns setores da sociedade? Iago estava no trailer de sua avó Samira. Preocupada, ela olhou para o neto e falou: Sua irmã Carmen saiu para apanhar flores antes de escurecer, e não voltou até agora. Você não quer aproveitar que desistiu de fazer os seus passeios misteriosos e ir procurá-la? Aproveite e leve o lobo com você. Senão, o pobre coitado também irá estranhar que não foi passear com o seu dono hoje. Iago colocou o cinturão mágico em suas calças e falou: Pode deixar, vovó. Vou procurar aquela garota irresponsável, agora mesmo. Iago, quantas vezes eu já lhe falei para você parar de implicar com a sua irmã? Iago saiu rapidamente. Os ciganos estavam acampados próximos a uma floresta. Carmen, que adorava colher flores, ficou encantada com a diversidade de espécies que havia naquele lindo lugar, e nem percebeu que o céu escureceu tão rápido. Mas a cigana sempre levava consigo uma caixa de fósforos em um lampião. Enquanto carregava uma cesta cheia de flores numa das mãos, ela também levava o lampião aceso na outra. De repente, Carmen ouviu vozes masculinas se aproximando. Eram 5 homens, cada qual carregando o seu rifle e sua lanterna. Um deles falou: Eu não disse que seria fácil. Apesar de estarmos em uma reserva ambiental, aquele guarda florestal é muito barato. Qualquer gorjeta que você der a ele deixa você entrar aqui e caçar quantos animais você quiser. O dinheiro compra todo mundo. Um deles notou que havia uma pequena luz a poucos metros de distância. O que será que é aquela luz? Será que é um vagalume? Parece que não, disse o outro. Vamos até lá dar uma olhada. Quando os homens se aproximaram da luz, viram a bela cigana Carmen diante deles. Os 5 homens entreolharam-se, e como se tivessem combinado algo mentalmente, fizeram um círculo ao redor da moça. Um deles falou: Ei, Chapeuzinho Vermelho. Você não sabia que é perigoso andar carregando sua cestinha pela floresta? O lobo mau pode te pegar. Todos deram risada. Outro deles falou: Que maravilha, pessoal. Teremos um aperitivo antes da caça. Vamos estuprar essa cigana, que nem estupramos aquelas 3 garotas na vez passada. Ninguém irá se importar com isso mesmo. De repente, todos ouviram um rosnado de uma fera, que parecia que iria surgir de repente, de qualquer ponto do mato. Preocupados, os homens prepararam os seus rifles para atirar, e apontaram suas lanternas para o matagal, a fim de ver onde a fera estava. Carmen aproveitou a distração dos caçadores e fugiu. Um deles saiu correndo atrás dela. O rosnado do animal ficava cada vez mais forte, e cada vez mais os homens entreolhavam-se intrigados. Afinal, de onde estava vindo aquilo? Um deles notou que um vulto humano se movimentou rapidamente no mato em direção a uma das árvores. Quem está aí? Perguntou o homem. Sem ouvir nenhuma resposta, o homem fez sinal aos outros indicando que havia alguém atrás da árvore. Os 4 homens apertaram suas mãos nos rifles, e foram lentamente em direção da árvore. De repente, um deles caiu no chão gritando de dor. Assustados, os outros foram até o companheiro.
para ver o que tinha acontecido. Uma faca havia atravessado a coxa da perna esquerda do homem, que não parava de gritar: "Desgraçado! Seja você quem for, vamos encher o seu corpo de balas." O sangue escorria pelas pernas do homem e a dor era insuportável. De repente, numa fração de segundos, um dos homens apontou o seu rifle para um dos companheiros e deu-lhe um tiro no seu ombro. O homem também caiu no chão e começou a gritar: Você está louco? O que deu em você? Por que atirou em mim? Assustado, o homem que deu o tiro disse: "Eu não sei o que aconteceu. Eu juro. Quando eu parei para pensar, já tinha dado o tiro. Perdoe-me." No exato momento em que o homem acabava de pedir perdão, uma faca lançada de longe acertou a sua mão que segurava o rifle. O homem deixou sua arma cair no chão imediatamente, dando desesperados gritos de dor. O outro homem, que ainda não tinha sofrido nada, ficou desesperado e começou a atirar contra o mato, em todas as direções que podia, até que acabou todas as balas de sua arma. Enquanto atirava, o homem gritava: Morra, seu desgraçado! Seja você quem for. Depois que a última bala foi disparada, um homem alto e forte saiu detrás de outra árvore. O homem tinha uma cabeça de lobo. Olhem! Gritou um deles. É o cigano lobo. O homem com cabeça de lobo segurou o caçador pelos colarinhos, encostou uma faca em seu pescoço, e o encostou numa árvore e falou: "Eu não suporto canalhas. Eu deveria arrancar os seus testículos com a minha faca, e depois matar todos vocês, como se fossem porcos. Mas deixarei vocês vivos, para que na cadeia possam alertar aos criminosos que eu estou no pedaço." Nesse meio tempo, um dos homens que estava caído ao chão, apanhou o seu rifle e apontou contra o cigano lobo. "Vou estourar os seus miolos, desgraçado." De repente, um lobo saiu do mato e avançou com tudo para cima do homem. A fera estraçalhou o braço do caçador, que largou a arma imediatamente. Cigano lobo jogou o caçador que tinha prensado contra a árvore no chão e falou: "Digam a todos que não existe mais criminoso que ficará impune. Quem prendeu vocês foi o cigano lobo, o pior pesadelo dos criminosos." Carmen não aguentava mais correr. O homem estava quase lhe alcançando. De repente, a cigana tropeçou num pedaço de galho que estava no chão e caiu. O homem deitou sobre a moça e começou a rasgar o decote do seu vestido. Calma, ciganinha. Eu prometo que serei bem carinhoso. Um rosnado alto, forte e repentino mudou a expressão de crueldade daquele caçador para uma expressão de medo. O homem se levantou rapidamente e preparou seu rifle para atirar. Saia do mato. Venha me encarar. Carmen se levantou e preparou-se para fugir novamente. O homem apontou o seu rifle contra a cigana. Desta vez você não irá correr, sua cigana vadia. Dê mais um passo, e eu estouro seus miolos. De repente, Lobo saiu do mato e pulou sobre o homem, derrubando-o no chão. A fera ficou rosnando em cima do homem, como se a qualquer momento fosse devorar o seu pescoço. Assustada, e sem saber distinguir o que estava acontecendo por causa da escuridão, Carmen aproveitou para fugir. Lobo rosnava para o caçador, que estava apavorado. O seu medo aumentou, ainda mais, quando surgiu o cigano lobo, que o levantou do chão segurando pelo pescoço, e com a faca que segurava, cortou uma das sobrancelhas do caçador e falou: "Para de vou te mandar." Em seguida, cigano lobo cortou a outra sobrancelha do homem. Eles não gostam de estupradores. No dia seguinte, todos os jornais do país não falavam sobre outro assunto. Foram encontrados hoje cedo, numa das maiores áreas de proteção ambiental de Roraima, 5 homens amarrados uns aos outros. Um deles foi atingido com uma bala de um rifle de caça, os demais foram feridos com facas. O mais curioso é que havia uma faca prendendo um bilhete numa árvore. Prendam esses homens por caça ilegal e tentativa de estupro. Assinado, Cigano Lobo. O que mais intrigou a polícia foi que um dos homens estava com as 2 sobrancelhas raspadas, e em várias partes do seu corpo havia marcas que indicavam o número do Código Penal referente a estupros. Os números também foram feitos com uma faca. A polícia também encontrou o guarda florestal amarrado a uma árvore, e acima de sua cabeça havia outro bilhete com certa quantia de dinheiro, que também estava preso com uma faca. O bilhete dizia: "Prendam esse homem por aceitar suborno."
Assinado, Cigano Lobo. Após várias investigações, a polícia confirmou que haviam vários animais empalhados na casa dos homens, o que leva à conclusão de que eles realmente praticavam caças ilegais na região. Os homens confessaram os seus crimes e denunciaram o guarda florestal, que por sua vez, aceitava dinheiro de caçadores ilegais há 5 anos. 3 mulheres que já foram estupradas na região reconheceram que tinham sido atacadas por eles. Os homens disseram que foram capturados por um homem que tinha uma cabeça de lobo, e segundo eles, o homem foi ajudado por um lobo. O homem identificou-se como Cigano Lobo.